Com o gol do Marcinho, lateral direito, o Botafogo venceu a Chapecoense no Newton Santos. Veja os lances. No Newton Santos, o Botafogo não fez uma excelente partida, mas conseguiu ser superior à Chapecoense. No primeiro tempo, o Fogão trabalhou a bola, mas pecou na criatividade. As melhores chances foram com Matheus Fernandes. Da entrada da área, ele chutou e a bola passou perto do ângulo de Jandrei. No segundo tempo, a Chape voltou melhor, mas foi o Alvinegro que abriu o placar. Marcinho, que foi vaiado na etapa inicial, mandou uma bomba para o fundo da rede. Após o gol, o Fogão conseguiu controlar o resultado e foi pouco ameaçado. Nos minutos finais, Chiesa cruzou rasteiro e Moisés fez o segundo. Mas a arbitragem anulou, alegando falta no início do lance. Final, Botafogo 1, Chapecoense 0. No domingo, o Alvinegro vai até o estádio Beira-Rio para enfrentar o Internacional às 4 horas da tarde. Quando terminou o primeiro tempo, na saída dos jogadores, o Marcinho foi o mais vaiado. Aí se irritou, por isso que nesse gol que ele marcou, ele ia correr para lá, foi seguro pelo Chiesa e gerou polêmica. Bom dia, Fernanda Maia. Bom dia, Zé. Bom dia a todos. Pois é, o pessoal achou, inclusive o Chiesa, que na hora de comemorar, ele ia fazer aquelas malcriações para a torcida, sabe? Que geralmente o jogador responder, né? Que é vaiado faz, exatamente. Mas não, depois do jogo, o Marcinho falou com as redes sociais, com o Botafogo, com todo mundo. Ele disse que, na verdade, o irmão dele, que completou 19 anos ontem, estava num camarote ali no estádio Newton Santos. Ele estava correndo para homenagear o irmão, para dedicar o gol a ele. Lembrando que esse foi o primeiro gol do Marcinho com a camisa do Botafogo como profissional. E a primeira vitória do Marcos Paquetá. Exatamente. Então ele só queria dividir essa emoção com o irmão que estava lá no camarote. E ele aponta e mostra, fala alguma coisa pro Chiesa que realmente ele está querendo mostrar que ele vai só comemorar. Mas o Chiesa ficou com medo, tentou controlar, né, Zé? E depois do jogo, na coletiva, o técnico Marcos Paquetá disse que sentiu que o time estava nervoso. Sabe o que acontece? Acontece em São Januário e também lá no Engenhão. Pô, a galera vaiando o time dentro de casa, sendo vaiado, beneficia o adversário. E o time é natural ficar nervoso, ou não é? Eu sempre falo por aqui. Gandula já foi vaiado alguma vez? Não, eu nunca fui vaiada, né? Alguns são xingados, mas é sempre pela torcida adversária, por segurar jogo, enfim. Mas falando do jogador, 90% dos jogadores que são vaiados, eles baixam o nível de competitividade deles, eles ficam acuados. Os outros 10, eles melhoram na partida, enfim. Quer dizer, a grande maioria se intimida com as vaias da sua própria torcida. Não é o caso do Igor Rabelo, que às vezes é vaiado e joga melhor ainda, nem do menino Marcinho, mas a grande maioria não é assim. Então você, torcedor, eu acho que você tem que protestar mesmo lá nas arquibancadas, mas espera o jogo acabar e vaia. Espera o jogo acabar e fala o que você quiser. Agora eu pergunto a você, só atrapalha. Aqueles caras que invadiram a sede de General Severiano foram lá dar força pro time? Não sei. Eram 7.600 torcedores. Não foram, né? Não sei se foram ou não. Os que quebraram as vidraças e as coisas, eu acredito que não. Porque quer fazer só vandalismo. E no futebol, eu acho que não cabe mais isso, né, Zé? Agora, Fernanda, sabe qual foi a boa notícia para a torcida do Botafogo? Sem contar com o Gatito, sem contar com o Jefferson, o Saulo brilhou intensamente no jogo de ontem. O Botafogo foi melhor? Foi. Mas o Saulo fez defesas importantes. Principalmente empichotadas. O Igor Rabelo, que é um grande zagueiro, uma hora deu um susto ali, uma recuada meio estranha, e o Saulo foi lá e garantiu. O Saulo, que é um menino que veio da base do Botafogo, tem 23 anos, imagina. Ele é treinado pelo Flávio Tênis, que hoje é um dos melhores treinadores de goleiro do Brasil, e ele treina com Gatito e Jefferson. Saulo, você já tem suas qualidades e ficar com os caras ali perto, aí, né, o menino é de ouro. E no banco tem um menino chamado Diego, que é do Sub-20. O garoto sabe pegar pênaltis como ninguém e também é um ótimo goleiro, Olha Zé. só. E o Flamengo enfrenta o Sport no Maracanã, neste domingo às 4 da tarde. E para o jogo, mais de 35 mil ingressos já foram vendidos. O Flamengo está botando casa cheia, jogo após jogo. O Mengão permanece na liderança com 31 pontos, mas sabe por quê? Porque ontem o São Paulo ganhava por 1-0. Obrigado, Renato. Aí o Grêmio virou. Segue o líder, né, torcida rubro-negra? E se o São Paulo quer ser campeão brasileiro, não pode dar esses moles, esse tipo de empate.
O São Paulo que vinha vencendo a partida. Agora o São Paulo tem... A zaga do São Paulo ontem falhou pra caramba. Falhou. E quem quer ser campeão brasileiro não pode. Agora o São Paulo tem 29 pontos e o Flamengo tem 31. E é um ótimo candidato para levantar o caneco no final do ano, Zé. E domingo contra o Sport, se tudo correr bem, como o marketing do Flamengo programou, vai ser apresentado à galera o Vitinho, recém-contratado lá do CSKA. Já se desligou de lá e aí só se der alguma zebra, de hoje até domingo, mas está programado. E o Vitinho, na cabeça do treinador, do Maurício Barbieri, ele vai ser o substituto do Vinícius Júnior. Se ele jogar aquilo que vinha jogando no Botafogo, eu não tenho dúvida disso. Nem eu. Vitinho, nós, torcedores botafoguenses, conhecemos muito bem você. A qualidade que tem o Vitinho, a velocidade, ele é um jogador inteligente e chuta muito bem de fora da área. Ele vai ocupar aquele espaço, aquela lacuna que deixou o Vinícius Júnior. O Matheus Sávio vai muito bem, mas eu acho que o Vitinho é esse cara para o Flamengo agora. A preocupação hoje do técnico do Flamengo é que faz 4 jogos que o camisa 9, ou centroavante, não marca. Então, o que acontece? Pô, o último foi aí o Felipe Viseu, foi contra o Paraná. Isso na parada, antes de parar para a Copa do Mundo. E antes era o Henrique Dourado. Então, o que acontece? Será que é o esquema de jogo, meio campo? Não tem ninguém criando, não tem ninguém organizando jogada, não tem um canhotinha Gerson para colocar o 9 em ação. O Flamengo, quando o Guerreiro brilhou mais, é quando tinha os laterais, quando o Gilson brincava aqui, porque o Pará, cruzando, eram os laterais que iam à linha de fundo. O René não tem essa característica e o Rodinei também não, né, Fernanda? Não tem. O Flamengo joga pouco com os seus laterais. Tem os flancos ali, que são os atacantes que jogam pelos lados, que tem muita qualidade. Mas hoje, pelo jeito que o Flamengo joga, o camisa 9 que está ali, ou o Dourado, ou o Guerreiro, ou o Uribe, eles trabalham muito mais para fazer um pivô, para puxar a marcação e deixar os outros entrarem na grande área. Agora, talvez o Uribe não tem essa característica, né? Não é um jogador lá de área. Não é um jogador que vem tocar. Eu gostaria que o Lincoln tivesse mais oportunidades. Ele é um jogador inteligente, também não é trombador, não. Também. Não é? Mas teria mais oportunidade. Eu acho que o mal do centroavante do Flamengo está na organização do meio-campo e nos laterais que não estão atacando como antigamente. Agora, ouve só essa, o Olympiacos não atendeu aquelas exigências que o Flamengo fez, desistiu da contratação de William Arão, que a Fernanda tanto lamentou quando deixou o Botafogo. Aí o clube grego e o volante não chegaram a um acordo sobre a forma de pagamento, encerraram-se as negociações. Com isso, o Ilharão volta para o Flamengo, mas eu acho que como foi colocado aí no balcão, o Flamengo vai tentar negociar com o outro, não é? Vai tentar negociar. Olha só, essa é a terceira negociação que baba em relação ao Arão. Primeiro veio uma do Japão, que o próprio Arão não aceitou. Depois veio uma do Olympiacos, que o Flamengo não achou que ia ser rendável para eles. E agora, essa do Olympiacos, tudo certinho, mas na hora que o Arão foi combinar com os caras a forma com que ia ser feito o pagamento, o Arão, como um profissional, não entendeu que aquilo seria bom para ele e falou, olha só, desse jeito ele eu não vou. Ele não devia ter garantias, né? Isso. Agora, o ex-presidente Kleber Leite, que é um grande benemérito do Flamengo, deu uma informação que o Milan, da Itália, estaria disposto a pagar 216 milhões de reais pelo Lucas Paquetá. Quer dizer, a grande revelação do momento, que aliás não tem jogado bem. Tá, de repente, até por causa da cabeça dele, está sabendo, está na hora de sair e tal. Vamos falar de Vasco? O Vasco enfrenta o Corinthians domingo 11 da manhã, lá no Mané Garrincha, em Brasília. Aí você vai perguntar, mas por que vai ser em Brasília? Porque o Vasco vendeu esse jogo para lá. E para esse jogo, Pikachu, De Sábato, Breno e Ramon, que não foram lá ao Quito enfrentar a LDU, estão à disposição. Viu o carinho da galera de Brasília com o Vasco? Sempre Que recepção! Tem. Aliás, a galera de Brasília tem um carinho com todas as torcidas do Rio. Lá em Brasília, os 4 grandes aqui do Rio têm muita entrada por lá. Fluminense, Botafogo, Flamengo e Vasco. Eles aí estão voltando. E quem está saindo é o Henrique,
que está suspenso, e o Thiago Galhardo também. E o Giovanni Augusto, que não vai poder enfrentar o Corinthians porque ele pertence ao Corinthians. Então a gente entende que o Henrique suspenso e o Ramon voltando, Ramon deve aí assumir, Zé, de novo essa lateral aí como titular. Você se lembra do Leandro Castan, aquele zagueiro de 31 anos que foi campeão da Libertadores pelo Corinthians? Pois é, ele estava no Cagliari, emprestado pela Roma. E, de repente, o Vasco se interessa por ele. Como essas competições são muito apertadas, o Jorginho precisa de um elenco maior. E o Leandro Castan pode chegar. Agora, olha só, Fluminense recusou a primeira proposta oficial pelo artilheiro do Campeonato Brasileiro, o Pedro. O Fluminense disse não ao Bordeaux. A oferta foi de 8,5 milhões de euros. Foi considerada baixa pela diretoria. Sabe por quê? Só a multa é maior do que isso. Não vem, ô Bordeaux, vocês têm grana. Quer levar o menino, que hoje é muito importante pro Fluminense? Então paga direito. Esse negócio de 8, essa merrequinha aí... É 40 milhões de reais. Não, isso é muito pouco. Mas a multa é de 50 milhões. Mas isso é muito pouco. O Pedro vale muito mais do que isso. É um garoto promissor que já está acontecendo, o artilheiro do Campeonato Brasileiro. E mais, isso aí é valor de zagueiro, Zé Carlos. Geralmente o zagueiro custa... Porque, até uma questão cultural, o zagueiro custa mais barato do que um atacante. Você vai pagar num atacante 40 milhões de reais do calibre do Pedro? Não vem não, Bordeaux. Você está lembrada do Paulo Henrique Ganso? Claro. Que era tido como jogador de seleção? Sim. Ele está no Sevilha. Aí o Sevilha também fez uma proposta. Ele dá o Ganso e dá mais 7 milhões de euros pelo Pedro. Não aceitaria. Fluminense não aceitou? E eu também não aceitaria. O Pedro hoje é uma peça importante tecnicamente para o Fluminense. Se vai perder tecnicamente o Pedro, então que seja para ganhar nos cofres. O Fluminense está precisando de dinheiro. Mas para aumentar o salário dele agora para tentar acalmar o garoto. Agora você vem trazer o Ganso, que no futebol brasileiro, o Ganso é um jogador espetacular. O que aconteceu com ele eu não sei. Só sei que ele é um jogador que joga 10 minutos e os outros 80, ele some. O Fluminense não precisa de um jogador desse, entendeu? Então o Pedro hoje é mais importante. Ou fatura com o Pedro ou deixa o menino lá marcando gol. O Marcelo Oliveira está invicto na direção do Fluminense, esse treinador. O Fluminense joga amanhã lá no Ceará contra o Vozão, que é o Ceará, e o jogo é no Castelão.